Por que algumas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida? Às vezes nós nos questionamos por que estamos na igreja, por que estamos fazendo o que é correto, mas tem sempre algo que nos atrapalha. E o título desse áudio-vídeo é Prisão com a Porta Aberta. Prisão com a cela aberta. Então, neste áudio-vídeo, eu vou dizer para vocês, fiquem comigo até o final desse vídeo, desse áudio-vídeo, que vocês vão entender algumas coisas que talvez passa despercebido. Então, nesse áudio-vídeo, eu vou dizer para vocês, e também com base bíblica, pode ser a sua dúvida, eu vou dizer para você o que acontece com algumas pessoas que são frequentadoras e estão presas dentro das igrejas. Aí vem a pergunta, apóstolo, por que presas dentro da igreja? Eu vou dizer para você que a resposta é bem simples. Ouça com atenção. Fique até o final desse áudio-vídeo. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário em nome de Jesus. Então a resposta é bem simples. Elas ouvem a palavra de Deus, recebem uma profecia, um direcionamento de Deus, uma promessa de Deus, vinda através de um profeta. Mas aquele ou aquela, que recebeu a tal profecia, por muitas vezes, ela não dá valor ou crédito à palavra liberada. E o que acontece com isso? Ela prefere dar mais ouvidos àquilo que o diabo diz do que aquilo que ela ouviu da palavra. Então, por esse motivo é que as coisas não acontecem. E ainda tem pessoas desistindo do evangelho por falta de fé, por não terem um ensino de que as coisas são no tempo de Deus. Então existem muitas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, que aqui estão ouvindo esse áudio-vídeo, por que às vezes muitas pessoas desistem do evangelho? Por que muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor? Porque às vezes elas não estão se dando conta de que elas estão ouvindo mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Porque se eu vou em uma igreja, participo de um culto, eu preciso o quê? Eu preciso dar ouvidos àquela palavra. Eu preciso orar aquela palavra. Então, por esse motivo, tem muitas pessoas desistindo do evangelho. Por falta de fé, lhe faltam fé para acreditar nas coisas de Deus. E tudo vem no tempo dele. E também, isso pode gerar uma certa o quê? Incredulidade. Em Marcos 6, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 6 e 7, diz assim: E não pôde fazer ali nenhum milagre. Palavra de Jesus. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade. Então havia uma incredulidade naquele ambiente. Então às vezes não acontece as coisas por falta da incredulidade. Então, dessa forma, não tem como agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus faltando fé e incredulidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, preste bem atenção nesse versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Exatamente como está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. O cumprimento dessa palavra se torna em vão. Então não se cumpre, é em vão. Você ficou tempo dentro da igreja, no culto, mas essa palavra se tornou vã na sua vida. Por quê? Porque você não teve fé o suficiente para acreditar naquilo. Amém? E com isso, o diabo faz o quê? Ele envia setas para que sua mente não absorva o que foi dito. Se você fica disperso, o inimigo aproveita dessa brecha, né? E é então que é gerado nessa pessoa é o quê? Uma incredulidade e a falta de fé. Então, muitos evangélicos reclamam de que nada muda em sua vida. Aí eu vou dizer para você o seguinte: por que não muda? Por que essa vida não muda? Você consegue responder para você mesmo? Então responda para você mesmo. Por que a vida não muda? Eu vou te responder aqui. É pelo simples fato de não se atentar para a palavra de Deus. Exatamente. Quando nós não atentamos para a palavra de Deus, quando nós não interessamos pela palavra de Deus, nós não conseguimos ter mudança. Porque nós precisamos acreditar e orar naquela palavra que eu recebi, né? Então, a pessoa não se atenta para o que foi dito através da palavra de Deus, mas fica preocupado com as mentiras que Satanás diz sobre você. João 8,44 diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mediante esse versículo, vale a pena a gente poder refletir. Por que eu fico preocupado com as coisas que o diabo diz ao meu respeito, sendo que ele é um mentiroso? Ele nunca se firmou na verdade desde o princípio. Por que é que então nós não estamos dando créditos à palavra de Deus, que é a palavra da verdade, e nós ficamos preocupados com aquilo que o inimigo diz sobre nós, né? Então, olha só, em vez de olhar para a palavra de Deus, que é verdadeira, que é reta, que é justa, né? Nós ficamos preocupados com aquilo que o diabo diz ao nosso respeito, mas que é mentira, porque ele é mentiroso, ele só profere mentiras. Então, olha só, ouça o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela é reta, justa e verdadeira para a nossa vida. Então nós não podemos ficar preocupados com as coisas que o inimigo diz. Então nesse versículo são as palavras de Jesus afirmando que a verdade só vem através de sua palavra. E quem as ouve tem o quê? A vida eterna. E por que ainda tem crentes, tem pessoas dentro das igrejas que estão mortas espiritualmente, passando por lutas e guerras anos após anos? Por quê? Porque ela está preferindo ouvir as vozes de fora do que ouvir a voz de dentro, a voz do Senhor, a voz, a palavra de Deus. E muitos passam que dificuldades por não dar crédito à palavra que está sendo pregada, ficando perdidas e não sabendo o que fazer, e também não buscam ajuda. Também tem pessoas que não buscam ajuda. Por quê? Porque o orgulho é muito alto. Tem pessoas que elas se converteram, creio eu, que apenas só por um momento, mas realmente elas não buscam ajuda, elas não estão querendo ser realmente restauradas. O que elas preferem fazer? Elas preferem se martirizar e acreditar e se amedrontar com aquilo que o diabo diz. Vamos lá, lembrando que ele é mentiroso e pai da mentira. E por que você fica se preocupando com ele?
Por que é que você fica se preocupando com as coisas que o diabo diz, sendo que ele é um mentiroso? Nós precisamos nos firmar na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então, se não entendermos a palavra, o que acontece conosco? Nós ficamos mortos espiritualmente. Ouça o que diz aqui, o que o profeta Isaías disse no capítulo 53, do versículo 1. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha que poderoso. Ouça isso, que poderoso que é. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Será que está sendo em vão o que você está ouvindo? Será que você está indo em um determinado lugar para diminuir a culpa de alguma coisa? Ou porque alguma pessoa diz que você precisa estar no meio para você receber algo? Não, você precisa acreditar na palavra. Você precisa dar crédito à palavra. E tem uma outra situação que acontece em nosso meio, e por isso que muitas pessoas passam luta, é que não há um verdadeiro posicionamento com relação à palavra. Então não existe um posicionamento. Às vezes as pessoas ouvem a palavra, mas elas ficam dispersas. Quando sai, não vê a hora de sair do culto. Aleluia. Louvado seja Deus. Então aqui eu vou ensinar. Agora eu vou ensinar para vocês como que nós devemos fazer para a sua fé se fortalecer. Para que a sua fé se fortaleça. Quando você receber uma palavra, quando você estiver em um culto, participando de uma célula, de um grupo, aonde é ministrado a palavra de Deus, o que você deve fazer? Ore pela palavra que foi ministrada e pela profecia que você recebeu. Lembre-se que tudo vem no tempo de Deus. Então nós precisamos o quê? Pegar aquela palavra e ficar orando em cima dela, orando, examinando, que o próprio Deus vai falar algo para você. Mas o problema é que as pessoas só ouvem num domingo, em algum culto de semana, mas elas não dão ouvido mais. Só esperando o próximo culto para ir, às vezes sem posicionamento, sem um propósito, né? Louvado seja Deus. Então, quando nós fazemos isso, gera o quê? Gera uma força de dentro de nós que move o coração de Deus. Aí então o Senhor se alegra. Lembra do profeta Daniel? Quando orou e o anjo apareceu a ele? Daniel capítulo 10, versículo 12. E ouça o que diz. Então me disse, não temas. Isso aqui é o anjo falando para Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então o que nós entendemos sobre esse versículo e nos atentarmos para ele? Daniel orava incansavelmente, era contínuo a oração de Daniel. Então aquilo foi comovendo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não deixava se dispersar por qualquer coisa. Às vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado, e eu volto lá no começo desse áudio vídeo. Às vezes nós estamos preocupados com as coisas o quê? Que o diabo diz ao nosso respeito, que é mentira. Ele não te conhece. Como que ele vai falar para você as coisas que sendo um filho de Deus, você está dando mais valor ao que ele diz do que o que a palavra nos ensina, nos orienta. Louvado seja Deus. Então Deus não vai agir na vida de quem não confia na palavra dele. Deus não vai agir na vida de quem não confia na palavra dele. E nem mesmo quem se faz de vítima. Tem outro detalhe. A pessoa que se faz de vítima, Deus também não se atenta para isso. Muito pelo contrário. Satanás vai aproveitar dessa sua fragilidade e vai fazer o quê? E vai atingir a sua mente com setas destruidoras. Então,
Não pense você que se fazendo de vítima ou se entristecendo, algo de bom vai chegar. Lembra? O Senhor nos promete vida e vida em abundância. Lembram desse versículo? O Senhor nos promete vida, mas vida em abundância. João 10:10, a parte B do versículo. Depois vocês leem lá. João 10:10, a parte B do versículo. O Senhor nos promete vida e vida em abundância. O que vai fazer com que a sua vida tenha transformação através da palavra. E é a confiança e o seu posicionamento com relação à palavra. Venhamos a fazer o quê? Nos atentarmos, ficarmos mais atentos à palavra de Deus, nós orarmos nessa palavra, orar na palavra que foi ministrada. Quando você ouve uma palavra, quando você está em um culto, quando você está na casa de Deus, aproveite o momento. Para quê? Para você interagir com a palavra e até mesmo trazer a glória de Deus e a presença de Deus para a sua vida. Alegrando o coração de Deus. Amém? Pai, eu oro agora em nome de Jesus, para que esta pessoa que está ouvindo esse áudio-vídeo, que essa pessoa venha ser despertada interiormente, para que a Tua palavra venha ter efeito na vida dela, para que haja, Senhor, uma transformação de dentro para fora, e que haja mais confiança, fé, posicionamento, mediante a Tua palavra. E aqui eu finalizo esse áudio-vídeo, pela misericórdia de Deus, com a graça do Senhor, a palavra possa penetrar no seu coração, que ela venha se enraizar na sua vida e você comece a ter as transformações do Evangelho na sua vida.